Pai do Senhor, queridos, louvamos o nome do Senhor por estarmos juntos neste novo módulo do Instituto de Formação Ministerial da Rede Terra Santa. É bom estarmos juntos com você. E neste novo módulo inédito, nós vamos falar um pouquinho sobre Brasil 200 anos. Tantas coisas são importantes para abordarmos. Vamos falar sobre o histórico da Igreja Evangélica, dos evangélicos no Brasil, um pouquinho sobre como entendemos o relógio de Deus para o Brasil, como as coisas estão acontecendo, qual foi e qual deverá ser o posicionamento da Igreja e as promessas que temos. O Brasil um celeiro de missões, o Brasil um berço do avivamento, não é? Vamos ver como é esse momento, que é um momento profético na Igreja e como Deus nos preparou até aqui. Não sabemos ainda quantas aulas serão, já que Deus tem nos falado um pouquinho. Então eu quero te animar a estar conosco, sempre vamos publicar aqui nesse canal do YouTube. Se você puder, se inscreva, clique no sininho para que você possa receber a informação de quando estaremos postando. Seja bem-vindo. Vamos pedir ao Senhor a bênção e seguir adiante. Senhor, nós queremos te louvar por essa oportunidade que temos de estar na tua casa, não fisicamente, mas na tua casa espalhada por esse Brasil, por esse mundo, onde cada um de nós, os teus servos, nos reunimos aos pés da cruz para ouvir, para receber a tua palavra. Senhor, não podemos ficar ignorantes das coisas que estão acontecendo, cegos dos movimentos que o teu Espírito tem feito aqui no Brasil. Por isso queremos consagrar estas aulas, consagrar este tempo, te louvando desde já pelos nossos irmãos que estarão participando e pedindo a tua graça e a tua direção sobre cada um de nós. Te louvamos, Senhor, e toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Neste primeiro momento eu quero fazer uma recapitulação sobre como a igreja evangélica, como o movimento evangélico caminhou no Brasil, como estamos hoje, para podermos entender todas as coisas, né? Talvez você não saiba, mas o Brasil possivelmente tenha sido o local do primeiro culto evangélico, na época era chamado de protestante, em todas as Américas, desde lá o mais norte, no Canadá, até a Terra do Fogo, na Argentina, todas as Américas, possivelmente o primeiro culto protestante, era assim o nome dado na época, aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Vamos entender um pouquinho, né? Lá no ano 1517, por aí, tem uma data, mas na verdade o movimento abrange outros tempos, Martinho Lutero começa com outros homens a reforma protestante. E a reforma protestante foi algo que o Senhor trouxe para levar a igreja ao seu melhor momento, levar a igreja a um momento de crescimento, porque desde Atos dos Apóstolos a igreja cresceu bastante, mas depois o inimigo veio, abafou, o inimigo veio e impediu que isso pudesse avançar, né? Entramos num tempo chamado Milênio da Escuridão. Sobre isso eu falo num livro que o Senhor me permitiu escrever, chamado Uma Igreja Apostólica Profética. E se você quiser, nós podemos te enviar esse livro, é só pedir. Mas essa história da igreja é uma história muito linda, em que o inimigo tentou roubar as características da igreja. Mas lá em torno do ano 1500, mais precisamente 1517, Martinho Lutero e outros homens começam um movimento muito grande, um movimento maravilhoso chamado a Reforma Protestante. E esse movimento veio para acordar a igreja que estava morta na idolatria, que estava morta na venda de indulgências, que estava morta no domínio político. Esse movimento veio para acordar a igreja e restaurar as coisas que haviam sido perdidas. E nós estamos nesse momento de restauração desde 1500 até hoje. São mais de 500 anos de restauração. E o Senhor tem restaurado muita coisa, né? Tem restaurado a dança profética, tem restaurado o louvor, tem restaurado a leitura bíblica. Hoje nós temos acesso à palavra de Deus, tem restaurado os pequenos grupos, enfim. Não vamos falar sobre isso, é outro assunto, mas Deus tem restaurado. E
em torno desse época de 1500, 1517, o Brasil é descoberto, em 1500. Uma nova terra, na verdade já se sabia da existência do Brasil, mas foi oficialmente descoberto por Portugal em 1500 e as nações europeias voltaram suas atenções aqui para esta região, região das Américas, né? Em especial Portugal e Espanha, mas outras nações também. Em 1555, a França se desperta para esse novo continente descoberto e um homem chamado Nicolas Villegagnon monta uma expedição com caravelas e chega aqui no Brasil e aporta aqui no Rio de Janeiro. Isso 1555. E ele pretendia organizar aqui um local chamado França Antártica. Seria a base para que, através desta base, a França pudesse alcançar as Índias, alcançar outros locais e crescer, né? De início, essa França Antártica era meramente comercial, para comprar e vender produtos, né? Os portugueses não se interessavam pela área do Rio de Janeiro, porque os índios aqui eram considerados canibais, eles comiam pessoas e os portugueses se concentraram mais na Bahia, um pouquinho até em São Paulo, mas basicamente na Bahia. Depois, um pouco mais adiante, em 1557, começa a vir da França alguns homens para estabelecer aqui não só um porto, não só um ponto de comércio, mas uma colônia. E nesta época, os protestantes estavam sendo perseguidos ali na França. Existia um grupo de protestantes chamados huguenotes que estavam sendo perseguidos pela Contra-Reforma. A Igreja Romana havia se levantado contra a Reforma e estava, especialmente nos países latinos, né? Portugal, Espanha, Itália, França, combatendo esses protestantes. E os huguenotes, que eram protestantes, então resolveram buscar uma terra onde pudessem crescer. E vieram aqui para o Brasil. E no dia 10 de março de 1557, foi realizado o primeiro culto de ação de graças em todas as Américas. Aonde? No Rio de Janeiro. Então o Brasil é palco do primeiro momento de adoração ao Senhor em todas as Américas. Claro, os portugueses já tinham feito a primeira missa em 1500, né? E eu creio que era uma missa que agradecia a Deus, mas era muito influenciada pela idolatria católica. Nessa época, o catolicismo era totalmente envolvido e dominado pela idolatria. Mas no dia 10 de março de 1557, foi realizado o primeiro culto de ação de graças protestante, esse era o nome da época, em todas as Américas, aqui no Brasil. Então você percebe que o Brasil sempre foi alguém ou um país que puxou todo este movimento, um movimento de santidade, um movimento de adoração. Interessante que esse culto foi chamado de culto de ação de graças. Não foi o culto de clamor, não foi para pedir nada, mas para agradecer a Deus. E nesse tempo o Brasil, essa colônia foi crescendo, né? Essa iniciativa foi completamente anulada em 1570. Houve uma grande batalha contra os portugueses descendo da Bahia em direção ao Rio de Janeiro, passam pelo Espírito Santo e ali fazem um acordo com os índios temininós, que eram inimigos dos índios tamoios aqui do Rio de Janeiro, que tinham feito aliança com os franceses. Então os portugueses, os temininós, descem do Espírito Santo e entram pela Baía de Guanabara. E ali há grandes confrontos, onde de um lado portugueses e temininós tentavam impedir que essa colônia francesa, que era eminentemente protestante, progredisse. E junto com os franceses estavam lutando os índios tamoios. Foi uma batalha sangrenta, uma batalha de divisão de irmãos, porque eram europeus contra europeus, franceses contra portugueses, e índios contra índios, temininós contra tamoios. Nessa batalha, os portugueses e os temininós venceram, né? Os franceses foram completamente expulsos e dizimados. Dois franceses fugiram para a cidade de Santos e uma série de coisas aconteceram. Nessa batalha, os temininós, chefiados por um homem que era o filho do cacique, esse homem se chamava Araribóia quer dizer cobra feroz ou cobra da tempestade, ele luta com os portugueses e expulsa os franceses e persegue os tamoios.
Conta a história que os tamoios foram perseguidos ali da região de Botafogo, onde é hoje, e foram perseguidos entrando pelo continente numa área que era muito fértil naquela época, com muitas frutas, com muitas árvores, que hoje é a Baixada Fluminense, e ali eles foram completamente dizimados. Os criminosos mataram os tamoios, cortaram em pedaços, penduraram nas árvores. Talvez isso explique a violência da Baixada Fluminense hoje. E esses temeninós, chefiados por Araribóia, ganharam como presente as terras do outro lado da Baía de Guanabara e estabeleceram ali uma vila, e essa vila mais tarde veio a se chamar Niterói. Então nós nascemos em Niterói, não é? E sabemos que Niterói é uma cidade muito dividida em termos de todas as coisas, né? Colégio contra colégio, bairro contra bairro, muitas vezes igreja contra igreja. É muito difícil fazer um evento em Niterói que envolva muitas igrejas, né? Porque Niterói é presente de uma guerra de divisão de irmãos, portugueses contra portugueses, índios contra índios. E Araribóia, então, ele teve que se, aspas, converter ao cristianismo, né? E ele foi batizado pela Igreja Romana, ganhando o nome de Martim Afonso de Souza. E ali ele estabelece uma vila, e essa vila cresce e se torna a cidade de Niterói. Mas voltando então para aqueles huguenotes que estavam ali, eles foram dizimados, expulsos. Villegagnon, que tinha teoricamente convertido ao evangelho, ao protestantismo, ele desconverte, não sei como é isso, e volta a seguir as regras da Igreja Romana, né? Em 1630, observa que em 1570 houve essa guerra. 60 anos depois, 1630, a Holanda já tinha sido influenciada pelo movimento protestante. A Holanda era uma colônia da Espanha, e eles se separam da Espanha, se tornam um país, uma nação, e na Holanda começa então a crescer o movimento protestante. E eles então vêm também para o Brasil, chefiados por um homem chamado Maurício de Nassau, e ele se estabelece em Pernambuco, isso em torno do ano de 1670. E ali Maurício de Nassau, se estabelecendo em Pernambuco, chamada invasão holandesa, né? Porque invasão, porque os portugueses se julgavam donos dessa terra, e ele ali estabelece princípios protestantes. Tanto é que na colonização portuguesa o que se fazia era forte igreja, mas Maurício de Nassau, quando chega ali em Pernambuco, ele começa a estabelecer portos, começa a estabelecer celeiros, começa a estabelecer até escolas, porque essa era a visão evangélica ou protestante na época, em 1630. Mas essa iniciativa dura somente 40 anos. Também os portugueses vêm, expulsam Maurício de Nassau, há toda uma guerra, e essa colonização, ou melhor, essa colônia holandesa é afastada para longe ali em Pernambuco, em 1670. E nesse tempo não houve mais ninguém tentando colocar uma visão protestante aqui no Brasil. Eu quero destacar aqui o aspecto protestante e evangélico. A reforma foi protestante, porque aqueles que começavam ali, Lutero, protestavam contra as coisas que estavam acontecendo dentro da igreja romana. Hoje nós não nos consideramos mais protestantes, porque nós não protestamos contra nada. Nós agora colocamos a nossa fé, nós colocamos a nossa posição, nós nos chamamos de evangélicos. Então o movimento protestante aconteceu lá. Muitos até da igreja romana até hoje nos chamam de protestantes, mas isso já passou da história, né? Como se você falasse que os brasileiros são colonos, porque vieram colonizar o Brasil. Mas isso foi lá atrás. Então o movimento protestante passou. Hoje nós somos evangélicos, né? Nesse tempo, então, a igreja evangélica, ela não consegue mais avançar no Brasil. Na Constituição Imperial, já estou falando em 1824, a Constituição do Império, ela estabelecia que o catolicismo era a religião oficial do Brasil. Então, não havia oficialmente um impedimento de você ser de outra religião, oficialmente, mas a religião oficial era católica. Isso fez com que todos os nascimentos tivessem que ser registrados na Igreja Católica, todas as mortes tinham que ser registradas na Igreja Católica. Então, se você não fosse católico, você não teria o seu filho registrado. Não existiam cartórios naquela época.
eram registrados através da Igreja Católica. Até para morrer, os cemitérios eram gerenciados e organizados pela Igreja Católica. Então não havia impedimento de você ser um evangélico, mas você não conseguia fazer nada. Então nesse tempo foi um momento muito difícil para a igreja evangélica. Mas lá por ano de 1810, um pouquinho antes, né, houve a abertura dos portos para as nações amigas. Você sabe disso, né? Houve a guerra lá na Europa, a família real veio para o Brasil e queria o apoio da Inglaterra e de outras nações, então eles abriram os portos às nações amigas. Antes só navio português podia parar aqui nos portos brasileiros. Então os navios de outras nações começaram a aportar no Brasil, e em especial os navios ingleses começaram a aportar no Brasil, e os ingleses comerciantes começaram a chegar aqui no Brasil. Então em torno de 1811 começaram a chegar imigrantes da igreja anglicana, da igreja protestante inglesa. E eles começaram a entrar, mas logo depois veio a Constituição da monarquia, né, 1824, a Constituição Imperial, que definia que o catolicismo era a religião oficial. Então não houve muito crescimento. Era difícil, era uma oposição muito grande, né? Mais adiante, em 1824, na época da Constituição, chega um grupo luterano também. O luterano é a igreja da Alemanha, os anglicanos da igreja inglesa, o luterano da igreja alemã, vem para o Brasil, mas com muita dificuldade, era uma família, outra família, assim por diante, né? E o evangelho, ou seja, a igreja evangélica não cresce tanto. Em 1836, começam os americanos a mandar missionários para cá. Por quê? Porque nessa época a nação americana já estava crescendo. A nação americana foi criada exatamente por protestantes que saíram ali da Inglaterra, num navio chamado Mayflower, né, Flor de Maio, se estabeleceram ali na costa leste dos Estados Unidos, e ali criaram uma colônia americana com cunho, com a base toda em cima do protestantismo, ou seja, da visão protestante da religião, ou seja, do cristianismo protestante. E eles crescem e começam a mandar missionários. Então, em 1836, chegam os primeiros missionários americanos aqui. Eles eram metodistas e tentam se estabelecer, mas isso não cresceu muito, porque a dificuldade era muito grande. Em 1855, chegam os escoceses com a igreja congregacional. 1855. E nesta época, então, nós podemos dizer que o movimento evangélico começa a crescer. Por enquanto foram iniciativas aqui, a igreja anglicana, a igreja luterana, a igreja americana, que eram os metodistas, e começa então a crescer a igreja, vem a igreja congregacional. Em 1859, já quase 1860, chega o primeiro missionário presbiteriano no Brasil, chamado Simonton. E ele vem e começa a se estabelecer aqui. Um pouco mais adiante, vem um grupo batista e vai vir então os presbiterianos, os batistas, os congregacionais. E assim a igreja veio, mas o crescimento dentro da igreja evangélica no Brasil foi muito pequeno. Em 1910, o pentecostalismo chega no Brasil, através da Igreja Assembleia de Deus, influenciado pelo movimento da Rua Azusa, que estava acontecendo lá de 1906 a 1915, aquele movimento o grande avivamento que acontece ali na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, onde as pessoas começam a ser batizadas no Espírito Santo, onde as coisas começam a acontecer. Depois você estude um pouquinho mais sobre a Rua Azusa. A coisa era tão tremenda que onde eles se reuniam, nos quarteirões ao redor, se alguém passava pela rua, caía no poder na rua. Hoje alguns se assustam quando alguém cai no poder dentro da igreja, mas foi isso. E esse movimento da Rua Azusa influencia e manda essa influência através de alguns homens para o Brasil, onde em 1910 é estabelecida ou começa a igreja, hoje Assembleia de Deus, né? Na época era a missão apostólica. Ele já entendeu que o avançar, né? O crescer é apostólico, era chamado de apostólico. Em 1910, então, a Assembleia de Deus se estabelece no Brasil.
e começa então a trazer um avivamento. E esse avivamento começa a mudar a igreja, mais restrito a um grupo, Assembleia de Deus e algumas denominações ao seu redor. Em 1940, nós tínhamos 3% de evangélicos. Em 1950, 3,5% de evangélicos. Em 1960, 4%. E até essa época a igreja crescia a passos muito lentos. Eu nasci em 57, né? Então quando eu fui para o colégio lá, meus 6, 7 anos, em 63, 64, no colégio tinham 2 crentes, eu e mais um. Era 4% dos evangélicos do Brasil. Então você ser crente nessa época era uma exceção, você era quase que um bichinho diferente, né? Eu me lembro que quando criança, muitas vezes eu era alvo de chacota na rua, me chamavam de Jesus, porque eles sabiam que a nossa família era crente, e não tinha crente. Não tinha crente, nós participávamos de uma igreja, era a igreja. E era algo como que, quase que um clube, algo diferente ali, não existia isso. Você hoje, no Brasil, você anda pela rua e vê loja chamada El Shaddai, Aleluia, igrejas em cada esquina. Isso não existia. Quando eu fui para o colégio, existiam 4% de evangélicos, isso em torno do ano 60. Em 1960, começa no Brasil um movimento chamado Renovação Espiritual. Esse movimento de renovação espiritual começa através de reuniões pequenas onde as pessoas buscavam um avivamento e Deus se manifestou ali de uma forma tremenda, já fora do grupo da Assembleia de Deus e outras denominações. Isso começa a acontecer dentro das igrejas tradicionais. Eu me lembro, a igreja batista, eu sou de 57, eu não me lembro desses detalhes, né? Mas eu criança, eu me lembro do movimento de divisão da igreja. Eu não me esqueço que quando eu era adolescente eu estudei sobre uma missionária batista que estava num campo missionário lá na África chamada Valnice Milhomens. Eu achei tão interessante aquela mulher lá na África e a gente estudava sobre isso. Você que já passou pela Igreja Batista através do grupo Embaixadores do Rei, estudávamos os missionários e estudei sobre a missionária Valnice Milhomens. A Igreja Batista falava. De repente parou de falar da igreja da missionária Valnice Milhomens. Eu falei, o que aconteceu? Procurei saber, ninguém tinha notícia, ninguém sabia. Na verdade, mais tarde eu descobri que a Valnice tinha passado pelo avivamento, recebido o batismo do Espírito Santo, começado a falar em línguas e a igreja tradicional a rejeitou. Ela voltou para o Brasil e a igreja tradicional não a recebeu. Ela foi recebida por alguns pastores e começa esse trabalho maravilhoso que ela fez e ainda faz no Brasil. Nessa época, 1960, 62, 64, as igrejas começam então, tradicionais, a encontrar um avivamento, né? Dentro da igreja batista que eu presenciei, eu me lembro de uma missionária chamada Rosalie Mills Apple. Ela era uma missionária americana, fez muita coisa aqui no Brasil, foi batizada no Espírito Santo aqui. Começou a falar em línguas. A Junta de Missões Americana levou ela de volta dizendo que ela tinha ficado maluca, porque ela tinha sido batizada no Espírito Santo. Isso mesmo aconteceu em outras denominações, houve divisão, a Igreja Batista se dividiu em Convenção Batista Brasileira, tradicional, Convenção Batista Nacional, avivada, né? Eu presenciei cenas de envergonharem um pastor ali em Niterói, pastor Samuel, porque a igreja dele, a Igreja Batista do Calvário, tinha passado pelo avivamento e dentro das igrejas tradicionais nós não podíamos ter amigos que fossem da Igreja Batista do Calvário. Só que a minha família, os parentes da minha mãe, minha tia era da Igreja Batista do Calvário, era uma situação difícil. Eu ia na Igreja do Calvário assistir algum culto escondido, não podiam saber que eu tinha ido lá. Houve essa divisão. Na Igreja Metodista também houve divisão, da Metodista Brasileira saiu a Metodista Wesleyana, né? Na Igreja Presbiteriana e outras igrejas. Então esse avivamento que ocorre lá nos anos 60, ele foi uma bênção porque trouxe o avivamento, mas ele trouxe uma divisão. Ou seja, a igreja não soube. Hoje, graças a Deus, essa história, esse fato virou história, né? As igrejas se falam mais, uma igreja batista da Convenção Nacional, ela não é
rejeitada pela Igreja Batista da Convenção Brasileira, e assim por diante. A Metodista Brasileira com a Metodista Wesleyana já caminham juntos. Então, essa história de divisão desapareceu porque o Senhor trouxe maturidade à igreja. E eu creio, por que o Senhor trouxe esse avivamento? E eu quero chamar a atenção de você nesse ponto. Por que o Senhor trouxe esse avivamento? Lá no final dos anos 1962, 63, um homem no Brasil chamado Enéas Tonini, que foi um dos líderes do avivamento dentro da Igreja Batista, ele e outras pessoas, um grupo de mulheres, né, começam a ter revelações do Senhor que havia uma grande ameaça sobre o Brasil. E visões eram dadas de que uma grande nuvem negra estava chegando sobre o Brasil e que o inimigo estava querendo tirar do Brasil a liberdade, tirar do Brasil uma série de coisas. E este homem, pastor Enéas Tonini, começa através das mídias sociais disponíveis da época. A mídia social era carta, telefone, viagem, não é? Era o máximo que se acontecia, o boca a boca. Começa a levantar um movimento de intercessão no Brasil, final do ano 1963, clamando pela nação brasileira, pelas ameaças contra a nação brasileira. E esse movimento de avivamento, ou melhor, de oração, foi o maior até aquela época. E nós sabemos pela história que em 64 existia a hipótese do Brasil se tornar comunista, mas o Senhor agiu com mão forte e o fantasma do comunismo foi afastado do Brasil. Num período em que muitas nações ao nosso redor entraram para a linha comunista, estão sofrendo até hoje, Cuba e outros tantos, né? E graças a Deus essa ameaça comunista foi afastada do Brasil por causa da oração da igreja liderada por homens como Enéas Tonini e outros tantos. E nós tivemos então em 64 um basta contra o comunismo. Eu não estou aqui realçando o governo militar, mas naquele momento foi necessário. Depois a coisa não caminhou como deveria, mas o comunismo foi afastado para longe. Este avivamento, ele trouxe essa bênção de afastar a igreja, ou afastar o Brasil da ameaça comunista, ameaça anti-igreja, ameaça anti-liberdade, que graças a Deus foi afastada. Houve muito sofrimento, muito pouca morte, né? As rebeliões e as revoluções mundiais trazem milhares de mortes, no Brasil não foi assim, mas foi um momento em que a igreja se levantou, né? Se levantou como em oração. A igreja se levantou em manifestos, muitas manifestações, e a igreja se levanta clamando ao Senhor, fazendo jejum, subindo o monte. Foi um movimento muito forte nos anos 60. Dos anos 60 para o ano 70, a igreja evangélica não cresceu muito. Nos anos 60 nós tínhamos 4%, no ano 70 nós tínhamos 5%, quer dizer, cresceu 25% em 10 anos, foi um crescimento, mas não foi um forte crescimento. E a igreja então passou um tempo sofrendo desta divisão, sofrendo esse momento, e a coisa foi caminhando. Lá no final do século XX, né, nós estamos no século XXI, 1990, por aí, começa também um novo mover dentro da igreja brasileira. Na verdade, começou antes, o mover da adoração. Asaf Borba, Ademar de Campos, Comunidade de Goiânia, surgiram ali nos anos 70. E eles começaram a trazer, então, entre outros, um avivamento em torno da adoração. E essa adoração começa a entrar na igreja, né? A igreja deixa de ter aqueles cânticos somente através de letras, com métricas muito fechadas, muitos deles importados e traduzidos. Aí aparece um doido ali em São Paulo chamado Ademar de Campos. Depois, em 74, começa Asaf, um jovem lá do Rio Grande do Sul. 76 é organizada a comunidade de Goiânia, onde muitos jovens foram para lá para estudar. E aí, nesse momento, acontece algo na igreja evangélica também. Antes só existiam denominações: Batista, Batista Nacional, Metodista, Metodista Wesleyana, Congregacional, Presbiteriana. Mas nesse momento começa a haver uma multiplicação de igrejas não denominacionais. As comunidades, quem foi dessa época de 70, 80, se lembra disso, né? Comunidade da Zona Sul, comunidade lá no Rio Honório Gurgel, comunidade de Goiânia, onde as igrejas começam a se organizar, mas agora longe
da cerca da denominação. Não que as denominações sejam ruins, não, mas houve uma diversidade do culto no Brasil, onde a adoração era muito forte, onde os jovens eram alcançados, onde a palavra era ministrada de uma forma mais livre, mais solta. Claro, isso trouxe alguns problemas também, né? Muitas pessoas começaram a, sem base bíblica, falar e fazer coisas. Muitas comunidades ou pequenas igrejas saíram não por uma motivação do Senhor, mas saíram por divisão. Toda vez que o Senhor vem com algo, o inimigo tenta desvirtuar aquilo. Houve divisão dentro da igreja, então muitas igrejas pequenas saíram porque o líder não queria ficar, tinha brigado com a liderança anterior. Mas uma coisa é clara, houve um crescimento muito grande. Do ano 70 para o ano 90, a igreja evangélica praticamente duplicou. De 5% foi para 9 e tanto por cento, de 70 para 80. Houve quase que uma multiplicação da igreja evangélica, ou melhor, houve quase que uma duplicação, houve uma multiplicação, houve quase que uma duplicação da igreja evangélica. Isso foi muito importante. Por quê? Porque o evangelho, a mensagem da igreja evangélica, a mensagem do evangelho começou a alcançar as pessoas. As pregações eram mais soltas, com linguagem mais acessível, muita adoração, o movimento de missões começa a crescer e a igreja brasileira avança muito. Mais adiante, lá nós já estamos chegando em 97, aí vem o Diante do Trono, né? Com a igreja da Lagoinha fazendo algumas, vou chamar de revoluções, né? Trazendo, por exemplo, ela e outras, a dança, a restauração da dança no Brasil. Até então ninguém dançava, o máximo que você fazia era isso, e bater palma era só quando você gostava da pregação, e quando muito. Mas houve então uma liberdade maior de adorar o Senhor, com gestos, com bandeiras, com véus, com danças, com adoração. E isso fez com que a igreja, presta atenção, do ano de 90 para o ano 1990 para o ano 2000, 10 anos, a igreja foi de 9% para 16%. Eu estou dizendo dados do IBGE. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Esses dados eles não são completamente confiáveis, né? Eu estive estudando sobre o censo de 1940, em que havia uma discussão porque os recenseadores perguntavam à pessoa que religião era ela falava que era protestante, eles não aceitavam. Tinha que ser batista, metodista, presbiteriano. Houve um documento escrito pela liderança evangélica da época reclamando disso, porque eles diziam, se tem que dizer que é batista, metodista, então o católico teria que dizer se ele é franciscano, se ele é de outra linha, mas isso não foi aceito, o IBGE manteve a posição. Então, na verdade, na hora que foi feita a estatística, ela foi distorcida, como hoje é distorcida a estatística, né? Porque muitos que se dizem romanos, católicos, não frequentam. Houve uma proposta de um censo alguns anos atrás, de que para a pessoa dizer de qual religião era, ela teria que pelo menos frequentar esse culto, esse tempo, duas vezes por ano. Se você fala que você é evangélico, você tem que ter ido pelo menos 2 vezes por ano. E a Igreja Católica não aceitou isso. Por quê? Porque muitos se dizem católicos porque foram batizados na Igreja Católica Romana lá quando nasceram, ou casaram na igreja, alguma coisa assim. Então hoje a estatística de 2010, é o último censo que nós temos, fala que os evangélicos no Brasil são 22%. Claro que não é. Em muitos lugares do Brasil nós já somos 50%, e eu creio que esse censo que foi adiado por causa da pandemia, o censo 2020 é sempre de 10 anos, mas não aconteceu, né, por causa da pandemia. Quando vier o censo, não sei, 2021 ou 2022, então certamente vai surpreender a quantidade de evangélicos, até porque hoje as pessoas não têm mais vergonha de dizer eu sou evangélico. Então esses dados que eu estou falando, fechando parênteses, são dados oficiais do IBGE. Do ano 90, 9%, para o ano 2000, a igreja evangélica praticamente duplicou, fomos para quase 16%.
Por quê? Porque houve um mover, houve um crescimento, houve o acesso à palavra acontecendo no Brasil. Só que de 2000 até 2010, a igreja vinha num momento de crescimento. De 2000, 16%, até 2010, nós fomos para 22%. O crescimento como que deu uma arrefecida. Por quê? Porque eu creio que nós não absorvemos e não recebemos essa visitação que o Senhor fez ao Brasil. O Senhor já fez algumas visitações. A primeira lá no início, quando a França veio com os huguenotes, mas aquilo foi abafado pelo exército português. Depois, lá em Pernambuco, quando Maurício de Nassau, holandês, veio, também foi abafado. Depois, no Império, mas vamos dizer agora, 1910, houve um avivamento, mas o que aconteceu? Isso ficou restrito a uma ou poucas denominações. Em 1960, a renovação espiritual dividiu a igreja. Foi uma nova visitação. E a visitação dos últimos anos, que foi uma visitação de louvor, de adoração, ela não trouxe trouxe um crescimento, mas ela não teve muita sustentabilidade. Hoje, por exemplo, a adoração refluiu um pouquinho. Houve, graças a Deus, um momento muito especial, onde foi introduzido dentro das igrejas uma adoração genuína, uma adoração que vem de dentro do coração, não aqueles cânticos com letra, música e traduções, mas um avivamento, né, algo novo. Mas houve um refluxo, houve uma calmaria. Por exemplo, hoje, como está a adoração no Brasil? Aqueles grupos de adoração, aqueles líderes de adoração, boa parte deles foi para os Estados Unidos, para outras nações, né? Eu me lembro de reuniões de adoração de milhares, quase milhões de pessoas. Mas hoje, claro que a pandemia impediu isso, hoje eu creio que o dom redentivo do Brasil, que é a adoração, está contaminado. Foi contaminado pela mídia, foi contaminado pelo comércio, e grupos se aliaram a distribuidoras pagãs ou distribuidoras de mídia normal, não evangélicas, e por isso eu creio sucumbiram, né? Hoje eu creio que o avivamento, ou melhor, o dom redentivo do Brasil, que a adoração está contaminado. Temos a responsabilidade de descontaminar. Temos a responsabilidade de voltar à santidade. E eu creio, querido, estou falando tudo isso para chegar aos dias de hoje. Eu creio que nós estamos em 2021, século 21, né? Nós já temos 21 anos, ou seja, 1/5 do século 21 já passou. Nós estamos em 2021. E eu creio que o Senhor está nos dando uma nova oportunidade. Eu creio que o Senhor está trazendo uma nova visitação para o Brasil. Há promessas para o Brasil tremendas, as quais eu não esqueço. Eu participei de reuniões muito especiais. Eu participei de uma reunião em Brasília que um missionário americano chamado David Rogers, nós estávamos ali e ele trouxe uma lanterna. E ele chamou um representante da igreja brasileira, entregou essa lanterna para ele e falou: eu, como americano, estou passando para um brasileiro a unção de avivamento que vai trazer o maior avivamento da história do mundo através da igreja no Brasil. E não foi só ele. Vários outros americanos e vários outros líderes mundiais têm profetizado que o Brasil vai ser a chave, vai ser a fagulha de ignição do maior avivamento da história do mundo. Creio eu que o último avivamento. Eu não abro mão disso. Eu não abro mão disso do que a palavra profética diz, que o Brasil será o maior celeiro de missionários do mundo. Eu creio nisso. Nem todas as nações são aceitas no mundo. Um missionário americano, por exemplo, tem dificuldade de entrar em países como o Afeganistão hoje, né? Como outros. E quando ele diz que ele é americano, ele é rejeitado. Um europeu. Mas o brasileiro, ele é bem visto em qualquer lugar do mundo. Quando ele chega o passaporte brasileiro, ele é bem visto. Até porque o brasileiro não tem uma constituição física característica. Quando você fala num americano, você pensa numa constituição física. Quando você fala num
alemão, você pensa numa constituição física. Quando você fala num africano, você pensa numa constituição física. Quando você fala num árabe ou num hindu, você pensa numa constituição física. Agora, quando você fala em brasileiro, como é esse brasileiro? Ele pode ser branco, negro, ele pode ter olhinho puxado ou não, ele pode ter cabelo liso, cabelo encaracolado, ele pode ser alto, ele pode ser baixo. Não existe uma constituição característica do brasileiro. Então nós temos brasileiros com todas as constituições físicas para entrar em qualquer país do mundo. Através do futebol, através de outras coisas, o brasileiro é bem visto no mundo. E não são poucos os missionários brasileiros que têm usado o futebol para entrarem no mundo, para entrarem nas nações com escolinha de futebol. Sei de missionários que entravam em nações muçulmanas, onde era proibido levar a Bíblia, com um saco, uma mala aí, botava Bíblias embaixo, e em cima colocava camisa da seleção brasileira, bola, e no caminho ele dava essas camisas, essas bolas, num, vamos dizer assim, suborno espiritual, né? E conseguiu entrar com a Bíblia, fazendo quase que uma infração da lei, na verdade, né? Contrabandeando Bíblias, através do futebol. Então o brasileiro hoje ele aceita em qualquer lugar do mundo, e mais, o brasileiro é um povo animado a ir. Alguns anos atrás, quando falávamos de missões e orávamos, quem gostaria de ser um missionário? Não ia ninguém à frente, até porque a imagem de missionário é aquele que comia formiga, tinha 3 febres amarelas, 52 outras doenças, a mulher tinha morrido, o filho tinha morrido de fome. Essa era a visão do missionário. Ele vinha e dava aquele que eu chamava de testemunho. Hoje não. Hoje as notícias são vibrantes, os missionários brasileiros têm entrado em todos os lugares, em qualquer lugar do mundo onde você vai tem brasileiro. E precisa ter brasileiro missionário. Alguns com a função missionária, com a unção missionária, outros servos de Deus que vão entrar nas nações para mudar, para fazer um trabalho de formiguinha. Eu creio nessa palavra de que o Brasil vai ser e é celeiro de missões do mundo. Eu creio na palavra de que o Brasil vai ser celeiro de alimento para o mundo. Não só alimento natural, né? Plantas, vegetais. Hoje nós sabemos que o Brasil já alimenta, eu ouvi há pouco tempo que o Brasil já alimenta 1/3 do mundo, não sei se esse dado é verdadeiro, mas as nossas commodities agrícolas estão sendo vendidas para o mundo inteiro. Há uma briga, na verdade, por domínio desses alimentos. O Brasil já é o celeiro do mundo físico e o Brasil será o celeiro do mundo espiritual. Por isso, o inimigo tem tanta sede quanto o Brasil. Por isso o inimigo quer tomar o Brasil e levar o Brasil para caminhos de opressão, falta de liberdade. Por isso o inimigo está querendo colocar pecado corporativo na nação. O que é um pecado corporativo? Se você comete um pecado, como por exemplo um assassinato de uma criança no ventre, se alguém faz esse pecado, a consequência vem para ele. Agora, se existe uma lei que autoriza e aprova o assassinato de crianças ainda no ventre, o pecado cometido, ou seja, a consequência desse pecado não vem para a pessoa, vem para a nação. Isso é pecado corporativo. Quando uma instituição, uma igreja, uma empresa, uma cidade, uma nação autoriza um pecado, isso é pecado corporativo, né? Falando um pouquinho, se na igreja há um adultério, não é incomum, ou seja, às vezes acontece, o adultério, quem fez o adultério vai pagar as consequências, vai ter as consequências daquele adultério, ele tem que ser tratado. Agora, se a igreja sabe disso, a liderança sabe disso e não toma decisão nenhuma, isso é um pecado corporativo, ou seja, a consequência vem sobre a igreja. Isso em termos de cidade, estado, nação, família. Então o inimigo está querendo implantar pecados corporativos na nação brasileira, ou seja, autorização de aborto, autorização de casamento fora do padrão de Deus. Pastor, você não pode falar isso? Posso. A Bíblia diz que casamento é entre um homem e uma mulher e os filhos que vierem como consequência. E a igreja, nós temos que levantar a nossa voz. Nós não concordamos com isso. Pastor, e se essas leis passarem e forem aprovadas? Nós vamos lutar para que não seja. Mas se elas forem aprovadas, a igreja tem que se levantar e dizer, eu não concordo com isso. Quando eu digo eu não concordo, eu quero dizer, as consequências desse pecado não virão sobre mim. A igreja tem que se levantar, as famílias têm que se levantar e você tem que se levantar.
Se numa conversa de colegas de faculdade, escola ou trabalho, alguém começa a defender uma bandeira que é contra a palavra de Deus, se você ficar calado, você está consentindo. Ele tem direito de defender qualquer coisa. Famílias contra o princípio de Deus, assassinato de crianças dentro do ventre, o roubo do pátrio poder, desobediência à soberania de Deus, que já traz, nós nascemos o homem, nasce homem, a mulher nasce mulher. Se alguém quiser confrontar a soberania de Deus, tem total liberdade de fazê-lo. Mas nós, como igreja, temos que mostrar que não pensamos assim. Senão, a consequência do pecado vem sobre nós. Você conhece as leis, né? Se alguém sabe de um crime e não denuncia esse crime, essa pessoa pode ser punida porque soube do crime e não denunciou. Isso é lei do homem. Na lei de Deus é a mesma coisa. Se alguém levanta e você está perto, falando, defendendo um pecado, seja ele qualquer que seja, você tem que levantar a sua voz e falar, eu não concordo. Você tem direito de pensar assim, mas eu não concordo. Pastor, mas está difícil. É difícil. É difícil. Mas a igreja tem que se levantar. E é isso que nós temos nos levantado. A igreja está num momento que tem que orar, buscar a presença do Senhor. Nós vamos fazer agora, já estamos, né? Depois de 7 de setembro, no 200º ano da nação brasileira. A nação brasileira começa ali no 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro levantou aquela espada e disse, independência ou morte. Claro que existia todo o movimento, mas aquela é a data instituída de início da nação brasileira. E agora, 7 de setembro de 22, daqui a menos de um ano, nós vamos fazer 200 anos. E é nesse 200º ano que nós temos que definir a direção da igreja brasileira. Nós vamos falar numa outra aula sobre as datas, os calendários hebraicos e a influência dele no mundo e no Brasil, mas é nesse 200º ano que nós temos que definir qual é o caminho da igreja. Ano que vem, não estou falando de política, estou falando de situações reais, ano que vem nós vamos ter uma eleição que talvez seja a mais importante do Brasil. Não estou fazendo propaganda de ninguém, até porque maldito o homem que confia no homem. Mas nós vamos definir dentro de uma encruzilhada. De um lado, se ganhar este lado, nós vamos ter a implementação de leis a favor de todo tipo de pecado. Nós vamos ter leis que vão apoiar o aborto, ou seja, o assassinato de criança dentro do ventre, o casamento de pessoas fora do princípio de Deus, o roubo do pátrio poder em que o Estado é quem define a educação do seu filho, né? O ataque à soberania de Deus, que é a ideologia de gênero, e outras coisas mais, né? A corrupção, nós estamos vendo aí. Do outro lado, independente de quem seja que esteja ali, eu não sei quem será que Deus vai manter ou colocar ali. De outro lado, a defesa da família, a defesa da fidelidade, a defesa de princípios de Deus, dizendo que o Brasil é do Senhor Jesus, Deus acima de todas as coisas. Eu não estou defendendo o político, mas estou dizendo que nós estamos num tempo de encruzilhada, onde o futuro do Brasil está nas mãos da igreja. E nessas aulas que teremos daqui toda segunda-feira, eu quero te convidar a estar conosco toda segunda-feira. As aulas serão liberadas às 8 horas da noite. E você se inscreva aí no canal, você clique no sininho, divulgue isso, porque nós estaremos falando exatamente sobre isso. Está nas mãos da igreja o futuro do Brasil. Está nas suas mãos, nas minhas mãos. Nós precisamos orar. E olhando para trás, vendo quais foram os nossos erros nas visitações do Senhor. Por exemplo, na primeira visitação lá, quando veio em 1910, mais ou menos, o avivamento, veio o dom de línguas, veio o batismo no Espírito Santo, aquilo ficou restrito a um pequeno grupo, a uma igreja, a Assembleia de Deus e algumas poucas. Aquilo não se espalhou. Por quê? Porque houve rejeição, sim, mas houve o fato de que eu estou certo e todos os outros estão errados. Nós temos que quebrar isso. Não podemos perder essa nova visitação do Senhor com o erro que cometemos lá atrás. Lá em 1960, quando houve 60 e poucos anos, né, quando houve um grande avivamento no Brasil, o que aconteceu? As igrejas racharam. Por quê? Porque isso não é para mim, ele pensa diferente de mim e nós não podemos conviver porque ele pensa diferente de mim. O primeiro erro foi estarmos fechados em nós. O segundo erro foi não aceitarmos
que Deus possa fazer algo diferente com aquela pessoa que seja diferente da minha experiência, mas que não vai contra a palavra. Houve o quê? Divisão, 1960. Depois, quando houve a visitação da adoração, tremendo. Poderia a igreja ter explodido, de fato houve uma grande influência, mas cometemos um novo erro quando usamos a adoração para fins mercadológicos. Pessoas cantores ou adoradores cobravam 60, 70, 80, 100 mil reais para aprender, para adorar o Senhor. Eu não estou dizendo que um profissional não possa cobrar pelo seu trabalho, mas ficar rico, ganhar esse dinheiro com unção de Deus. O que aconteceu é que a maioria deles está com problemas financeiros hoje e o inimigo se agradou disso. Então eu quero lembrar três coisas. O primeiro avivamento, 1910. A igreja, a Assembleia de Deus e outros fecharam. Eu tenho a razão e está todo mundo errado. Segundo avivamento, 1960. 60 e poucos. A renovação espiritual brasileira. Houve divisão, porque eu não posso andar com aquele que fala em línguas. 1990, 2000, grande boom da adoração no Brasil. Ele foi influenciador de tantas coisas na igreja brasileira, tremendo. Mas o que aconteceu? O inimigo trouxe mercantilismo, trouxe dinheiro, vender, comprar, as coisas eram caras, aí levaram as pessoas até a fazer pirataria, um crime, ou seja, um pecado chama o outro. Nós estamos agora num avivamento, Senhor, queridos, um novo avivamento, uma nova visitação do Senhor, a visitação do profético, a visitação da adoração. Nunca se orou tanto nesta nação. A qualquer hora do dia ou da noite tem homens, mulheres reunidos em torno de oração, relógio de oração, círculo de oração, vigília, jejum. Eu louvo o Senhor porque tenho encontrado igrejas que oram e não é pouco. Duas coisas temos que fazer: orar, buscar a presença do Senhor no mundo espiritual e buscar a santidade, buscar a direção de Deus. Também temos que nos movimentar. Se o movimento nas ruas influencia as tomadas de decisão, temos que nos movimentar, como aconteceu agora em 7 de setembro. Ou seja, as pessoas foram ali como famílias, muitos cadeirantes, idosos, crianças em carrinhos, na mais absoluta paz, para dizer: nós não concordamos com isso que está acontecendo. O roubo da liberdade, os partidos, ou melhor, os poderes usurpando atividades de outros, o judiciário legislando, o legislativo querendo fazer o executivo, uma confusão. Temos que nos ater às leis, e se elas não forem boas, vamos alterar as leis. Em resumo, vamos falar mais sobre isso. O que eu quero te trazer hoje nessa palavra é: não podemos perder mais esta visitação que o Senhor tem trazido para a nação brasileira. É tempo de orar, é tempo de buscar a visitação do profético. Pastores, líderes, levem as suas igrejas a orar mais. Irmãos, orem nas suas casas. Orem, acordem de madrugada. Não custa você uma vez por noite acordar. Não posso acordar toda hora. Acorde uma vez por semana. Ore. Nós estamos doentes, a nação brasileira está doente. Se você tem um filho doente, um membro da família doente, você muda a família toda. Leva comida na cama, muda, compra um refrigerado para aquela pessoa, coloca alguém para cuidar, você gasta dinheiro porque tem alguém doente na família. Querido, o Brasil está doente. Mude os seus hábitos. Volte para o Senhor. Adoração, líderes da adoração. Agora é tempo de santificação. É tempo de remir toda a contaminação que aconteceu. Eu quero que nessas aulas que nós teremos, nós possamos ser despertados pelo Senhor para este tempo da nação brasileira. Amém, querido? Vamos orar. Senhor, eu quero colocar essa palavra diante de Ti, declarando que não abrimos mão de receber esta nova visitação que o Brasil está tendo, Senhor. Leva-nos como servos Teus a nos arrepender. É um ano de arrependimento. Precisamos nos arrepender das coisas erradas que fizemos. Dá-nos a Tua direção. Fala com cada líder, com cada servo Teu. Eu quero abençoar aqueles que estarão assistindo e participando destas aulas, e que a graça do Senhor possa vir sobre cada um de nós. Damos a Ti, Senhor, toda a honra, todo louvor e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém? Se você gostou, querido, clica aí
na mãozinha para cima, se inscreva no canal, divulgue, porque o nosso objetivo é fazer com que a palavra do Senhor alcance o maior número de pessoas. Deus te abençoe. Paz.